prazer estar aqui, uma alegria estar aqui. Eu agradeço muito o convite da casa, que muito me honra. E é uma alegria a gente estar junto, numa manhã tão bonita como hoje. A ideia é que a gente comece o ano conversando sobre o que nos perturba. Eu sei que quase nada nos perturba, tá certo? Então acho que talvez a gente tenha pouca coisa para falar. Mas a ideia é que a gente explore um pouquinho essa questão, porque eu percebo que a gente vive perturbado, e eu não estou falando espiritualmente apenas, por quase tudo. Tudo nos incomoda, né? E a minha ideia é que a gente converse um pouquinho sobre isso. E para que isso aconteça, eu conto muito com a participação de vocês. Tem um microfone aqui à disposição. Eu queria saber o que perturba vocês. Sem talvez entrar em algum detalhe de alguma história, mas o que te perturba hoje? O que é que está no seu coração como um espinho? Como algo que cutuca? E que você supõe que se deixar de existir você vai ficar feliz? Essa última frase foi provocativa, vocês perceberam? E aí? Alguém gostaria de me contar o que te perturba? Porque senão eu vou ter que contar alguma coisa que me perturba. Alguém gostaria? Ninguém com coragem hoje, Chico. Não vou entender que ninguém está com alguma coisa perturbando, certo? Eu tenho uma coisa que perturba. Eu te falei. Então fale no microfone. Bom dia. Então, uma coisa que me perturba, eu estava falando para ele assim que ele chegou aqui. Nós estamos em janeiro e a temperatura caiu. Está todo mundo reclamando que a temperatura caiu. Mas se tivesse calor, estava todo mundo reclamando que estava calor. Então, qual que é a nossa? E aí? Como é que a gente faz quando nada está bom? Eu acho que deveria ser errado, gramaticalmente, em termos de regras da língua portuguesa, que a gente pudesse falar que alguma coisa nos perturba. Eu acho que sempre deveria ser eu me perturbo com. Porque se a gente começar a se expressar dessa forma, a gente vai apontar a questão para nós. O mundo é como é, a natureza é como é. Existem razões profundamente sólidas para estarmos com 22 graus em janeiro. Profundamente sólidas, porque se não tivessem essas razões, estaria outra temperatura. Ah, mas eu gostaria que fosse diferente. Isso é o meu problema. O que eu gostaria. A natureza não se importa, felizmente, com o que a gente gostaria. Porque senão ela ficaria louca, porque cada um quer uma coisa. E mesmo o que a gente quer hoje, amanhã a gente quer outra coisa. Somos instáveis e insaciáveis, certo? Então, a natureza é como deve ser. Há razões para isso, que não importa discutirmos aqui. O que importa, o que me parece muito relevante, é qual que é a fórmula que me traria serenidade suficiente ou um poder suficiente para estar bem em qualquer situação. Vocês gostariam de saber? Imagina o mundo mudar à vontade, as circunstâncias familiares, financeiras, de saúde, sociais, mudarem como quiserem. E é assim que acontece de fato. E eu continuar bem. O que vocês acham dessa possibilidade? Bom? Perfeito, né? Imagine nós sermos capazes de estarmos bem em qualquer situação que a vida nos propuser viver.
É um bom sonho esse? Pois esse sonho está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. Esta é a proposta do Cristo. Nós podemos viver em qualquer clima, diante de qualquer contexto de paz ou de guerra, diante daquilo que é bom e que não é bom, e nós sabermos viver. E bem, essa é a proposta do Cristo. Tanto é que ele viveu em diversos e talvez todos os tipos de clima, e eu não estou falando de clima da temperatura, dentro de qualquer contexto, e ele nos indicou como é que se vive bem diante da glória, quando ele entrou em Jerusalém na Páscoa, e da mesma forma diante da cruz, como ele saiu da Páscoa. Com a mesma serenidade, com a mesma felicidade, com a mesma compreensão nos dois aspectos da situação. Esta é a proposta do Cristo. Então, me parece extremamente relevante que a gente se atente ao que nos perturba. Porque o que nos perturba, na verdade, dizendo corretamente, aquilo que nós nos perturbamos com, indica os pontos que a gente precisa cuidar. Do que eu preciso me preocupar na minha vida? Com tudo aquilo que me perturba. Desculpa, com tudo aquilo com que eu me perturbo. Esses pontos estão indicando aonde eu devo trabalhar. Eles não foram feitos para eu combatê-los. Eles não existem nas nossas vidas para que a gente os critique e os combata, mas sim para que a gente os compreenda. E quando eu digo que a gente compreenda, eu não estou dizendo para que a gente concorde com eles. Porque às vezes o contexto que a gente está vivendo, ele não é positivo. Digamos que a gente cite um conflito familiar, não podemos concordar com um conflito familiar, não podemos achar que ele seja positivo, bom de se viver, mas ele necessariamente precisa ser compreendido. Porque se eu o compreender, eu vou saber lidar com ele, vou ter inclusive condições de resolvê-lo ou de dar a minha cota de contribuição para a sua solução, que é inclusive tudo o que eu tenho que fazer. E tudo, veja que eu não disse que nós temos que resolvê-lo, porque às vezes resolvê-lo não nos cabe e nem está em nosso poder. Mas a minha cota de contribuição, necessariamente o contexto está esperando, porque senão eu não estaria ali, envolvido. Tudo que a gente vive espera de nós algo. O que não quer dizer que gerará a solução, mas certamente contribuirá com a solução. Nós somos uma pedra no quebra-cabeça que, ao se encaixar, ajuda no contexto. E como é que eu me encaixo? Quando eu compreendo. Quando eu compreendo a minha função, o que eu estou fazendo ali e qual a minha parte do trabalho, do contexto. Mas para isso eu preciso parar de brigar com o contexto, parar de me perturbar. Enquanto eu estiver perturbado, ou seja, sofrendo, que seria uma outra forma de dizer a mesma coisa, com o que está acontecendo, significa que eu não compreendi. Porque quem compreende não sofre. O que vocês acham dessa afirmação? Será que vocês concordam? Quem compreende não sofre, gente? Oi? Bom dia, Edgar. Bom dia. Quando você coloca esse ponto da compreensão, do ponto de vista pessoal, sobretudo nós espíritas, o que nós aprendemos? Tolerância, paciência, fé, acreditar em Deus, acreditar que nada
Eu nem sei se eu vou perguntar para você se é pergunta ou desabafo, mas a questão é que você se propôs isso hoje, eu vou tentar contribuir. Aproveite. É algo que me perturba, vamos dizer assim, muito. No contexto, então, familiar, social mais restrito, que não estou dizendo que é fácil, mas a gente consegue eventualmente superar esses problemas. Agora, quando é um contexto maior, muito maior, vamos supor, né, não sei se é o caso do Brasil, mas que nós vivêssemos num país onde a média da população, a população trabalhadora, honesta, uma população de bons princípios, lógico que tem exceção. E de repente, nesse país, pode ser o Brasil, qualquer outro, surge um grupo formado basicamente por pessoas más, moralmente desonestas, com princípios, com valores muito ruins, e que de maneira deliberada, proposital, resolva mudar as coisas, comandar esse país com esses, entre aspas, valores. Aí, como que você vai agir se você, dentro daquilo que você falou, sobretudo sob o ponto de vista espírita, como que nós vamos lidar com essa situação? Que eu, pode ser que eu esteja errado, eu não sou dono da verdade, quero deixar bem claro isso. Mas como que eu vou lidar com isso, sobretudo do ponto de vista espírita? Se é possível. Obrigado. Nessa sua situação, nesse seu exemplo tão hipotético, nem deve existir no mundo, acho. Mas a gente vai fazer um esforço e imaginar a situação que ele disse, certo? Fazer um esforço. Bem, você citou pessoas más, desonestas, violentas. Jesus viveu com esse tipo de pessoa. Como ele as considerou? Como Jesus enxerga? Porque elas existem. Essas pessoas. Alguém pode me dizer? Como? Como ele as compreende? Porque a sua pergunta é muito interessante, porque você começou dizendo como a gente deve lidar com elas, mas depois você, no meu entendimento, foi mais profundo e como que eu devo pensar sobre elas? Isso me interessa especialmente, porque antes de agir eu preciso pensar. Eu preciso ver o que está acontecendo dentro de mim para que eu haja. Porque o meu comportamento fala de mim, fala do que está acontecendo dentro de mim. Como que Jesus olha para os desonestos, criminosos, malvados, sejam eles ou não isso tudo, mas mesmo que a gente dê esses nomes, como que Jesus os compreende? Como iguais? Não entendi? Como iguais? Como iguais, sem dúvida, todos somos filhos de Deus, somos amados igualmente, mas ele também colocava uma outra questão. Como doentes. Essa é a compreensão que ele sugere. Ele disse que veio aos doentes e, pelo amor de Deus, não vamos pensar que ele estava se referindo apenas aos doentes do corpo. Porque os doentes do corpo não são os verdadeiros doentes. Não são. Nós, os verdadeiros doentes, somos doentes da alma. Essa é a verdadeira doença. As doenças do corpo são detalhes, são sintomas, não são as verdadeiras doenças. Ok? Faz sentido? Muito bem. Então, sempre é uma questão moral.
Sempre é uma questão do que está acontecendo dentro do Espírito, do ser, do Filho de Deus, do ser eterno que somos todos nós. Não estamos aqui falando das questões que passam, como o corpo, das doenças que terminam, apesar que todas as doenças, inclusive as da alma, terminarão também, porque o nosso destino é a felicidade completa, a saúde absoluta. Elas também passarão. Mas o que mais tem sido de longo prazo, falando de vida eterna, são os desequilíbrios do coração, da alma. Jesus olhava e olha para todos nós que nos desequilibramos, que nos perdemos no nosso autodesconhecimento como doentes. E esta é a resposta. É assim que a gente tem que olhar para todos aqueles que a gente pensa, porque a nossa forma de vê-los não é a verdade completa, não é porque eu vejo assim que eles são, ok? Mas se eu os vejo desequilibrados, preciso, como cristãos e, portanto, como espíritas, vê-los como doentes. E como é que a gente age com os doentes? A gente bate nos doentes? A gente quer mal aos doentes? Ótima resposta. Não. Aos doentes a gente cuida, a gente dá o nosso melhor, a gente ajuda no que for possível, quando querem ajuda. Porque eu não posso ajudar quem não quer ajuda, por mais que eu queira ajudar. Apesar que o amor é tão curioso, que até quando o outro não quer ajudar, eu posso ajudar. De uma forma diferenciada. De uma forma que a gente não gosta muito, mas que é sublime. Quando o outro não quer a nossa ajuda, nós podemos e devemos ainda ajudá-lo. Sabe como? Sendo feliz. Pelo exemplo. Mostrando como é que se alcança a saúde integral. Então, se o filho, se o marido, se a esposa, se o pai, a mãe, se o amigo, se o colega, enfim, as pessoas da nossa vida não estão bem, ou a gente entende que eles estão indo por um caminho muito complexo de se viver, que causará dores no futuro, e eles não nos ouvem, não querem saber da nossa ajuda, nós ainda podemos ajudá-los, mantendo-nos no nosso caminho, cumprindo o nosso dever, dando o exemplo de como é que se vive, como é que nós entendemos que se vive, na nossa tentativa importantíssima de seguir o Cristo. Essa é a grande ajuda. Até isso não nos foi negado. Nós podemos ajudar quem não quer ajuda, sendo feliz, procurando, trabalhando, estudando para ser feliz. Porque a gente vai abrir caminho na mata para os outros passarem por trilhas mais abertas. Podemos ser bandeirantes dessa trajetória, para que quem passar encontre, talvez não uma avenida asfaltada, mas já um caminho aberto, sem buracos e sem perigos, que evidentemente eles vão ter que trilhar com seus próprios passos, como nós temos que trilhar com os próximos passos. Será que eu respondi? Isso é compreender. Porque se eu compreender, se eu entendo, seja quem for, dentro do seu contexto de outros, como doentes, percebe que eu não sofro mais? Eu só vou continuar sofrendo, e eu já vou passar a palavra para a nossa amiga, eu só vou continuar sofrendo se eu falar assim para mim mesmo, mas eu queria que fosse diferente. Problema seu. Problema seu. Expectativa enganada, iludida, infantil. Jesus foi claríssimo quando ele disse que nós só vamos usufruir de algo que a gente construiu.
É da lei que cada um só tenha segundo as suas obras. Então, por que é que eu vou estar bem se eu não construir a minha felicidade? Por quê? Me dê um motivo. Não tem motivo. Por que eu vou ser saudável se eu não tenho hábitos saudáveis? Por que eu vou ter paz se eu não planto a paz? Nem dentro de mim. Por quê? Seria ilógico. Ilógico. Por que o nosso mundo é desse jeito? Porque nós agimos do jeito que a gente age. Simples assim. Porque a maioria de nós somos corruptos. A maioria de nós não pensamos no outro. A maioria de nós não estamos interessados no bem do outro, no bem da população. Porque não nos esqueçamos, a população é o outro. A gente fala, o povo sofre. Em algum aspecto é também por minha culpa. Talvez 1 milímetro seja por minha culpa. Tem gente que tem um caminhão de culpa por causa disso. Eu tenho 1 milímetro. Por quê? Eu ajo irrepreensivelmente. Eu não paro na vaga do idoso. Eu não ultrapasso pela direita. Esse é 1 milímetro da minha contribuição, que é fundamentalmente importante. Porque alguém está me olhando. A criança está me olhando. E fala, se ele faz, eu também posso. Olha o mau exemplo contribuindo negativamente para que amanhã alguém faça da mesma forma. Então, isso é corrupção também. Se não existe meia grávida, não existe meio ladrão. Tá certo? Não dá para estar mais ou menos grávida. Não dá para roubar só um pouquinho. Tá certo? Não dá para ser só um pouquinho corrupto. Né? Só muda a proporção e o impacto. Mas no final das contas, a gente mostra de todos nós corruptos, desculpem, evidentemente há maravilhosas exceções, há equilíbrios também, evidente. Né? Então, essa é a compreensão que eu entendo, e evidentemente está para que vocês sejam críticos, de como nós devemos entender. E aí eu percebo que está tudo bem. Que é desse jeito que tem que ser, porque isso é colheita de uma plantação anterior. E por que eu estou nesse contexto? Porque eu preciso desse contexto. Alguma coisa eu plantei para estar envolvido, para estar nesse suposto país que você imaginou. Há um motivo para eu estar nessa família com esse nível de desequilíbrio, de desunião. Há um motivo para eu estar dentro desse corpo que tem as suas dificuldades e problemas. Há um motivo para tudo na nossa vida. E o motivo sempre é ser uma oportunidade para que a gente aprenda aquilo que a gente não sabe. Só isso. Nunca um castigo. O pai tem mais o que fazer do que ficar nos castigando. Mas sempre, sempre, sempre uma oportunidade da gente aprender a ser feliz. Ok? Quem levantou a mão lá atrás, eu me perdi. Pois não. Tem que falar alto para todo mundo ouvir. Olha, peraí, o microfone está chegando. Por favor. Acredito que seja correspondendo no final, mas, por exemplo, uma situação, uma pessoa doente, tem consciência que ela está doente e ela não fez mal. Eu tenho consciência que ela fez esse mal. Então, a partir disso, eu posso escolher ou não, vamos supor uma situação que ela fez mal para mim, e eu fico chateado com isso me gerou uma dor. Aí tem 2 situações, eu posso escolher, com essa consciência, a partir dessa consciência, eu posso me permitir continuar doendo, num estado de doença, né? Vou ficar triste com isso, sei lá, ou escolher ser feliz. Com base nisso, por exemplo, uma pessoa que está doente me fez mal. Como que eu vou ajudar ela, sendo que eu também me permito ficar triste? Que fantástica pergunta, obrigado. Então, olha só. Já houve uma percepção de que eu não estou bem. Por quê? Porque fiquei magoado, correto? Puxa, fiquei magoado, que péssimo. É péssimo mesmo. Né? Ninguém gosta de ficar magoado, é uma dor.
Uma dor que nasce dentro de mim. E vai nascer durante muito tempo ainda, viu, gente? Porque nós estamos em aprendizado. Quando isso acontece, aí quando eu me magoo, que essa é a forma correta de dizer, e eu compreendo que eu me magoei, eu percebo, eu olho para mim, isolo a pessoa não interessa. A pessoa agiu como ela podia agir. O que ela fez, aspas, é problema dela, é um contexto dela. O que me interessa, o que está acontecendo dentro de mim. É isso, essa é a grande oportunidade. E é para esse aspecto que eu insisto fortemente que a gente precisa se preocupar. Ah, mas o outro, dane-se o outro, desculpe a expressão. O outro vai continuar a sua trajetória, amado pelo Pai, com todas as oportunidades, vai descobrir, ele tem uma dinâmica própria. A minha dinâmica é minha responsabilidade, é meu problema. E se eu me percebo magoado, você disse muito bem, eu tenho que me considerar doente também. Né? Só que um doente que tem um diferencial já se sabe doente. Isso é muito importante, gente. Porque quem não se perceber doente não vai se tratar. O doente que fala, não, eu não estou com gripe, ele vai ao médico? Não vai. Vai tomar remédio? Evidente que não. Mas fala, não, eu estou com gripe, eu estou com pneumonia. Muito bem, eu quero ficar bem, então eu vou cuidar disso. Mas quantos de nós nos negamos a perceber a própria fragilidade, o próprio desequilíbrio? A maioria de nós. E nas questões morais a gente é mestre em negar, em resistir à evidência da realidade. Eu estou magoado. Primeiro, grande ponto, e aí eu faço uma ressalva para nós espíritas. Dizem por aí, não sei se vocês já ouviram, que espírita não pode se magoar. Não sei se vocês já ouviram, acho que aqui não acontece, mas em outras cidades eu já vi acontecer. Dizem que espírito é obrigado a perdoar. Obrigado! Impressionante! Que espírito não fica chateado, tem uma série de questões que dizem por aí, mas eu acho que deve ser bobagem. Nós nos magoamos, sim, com muita frequência, inclusive. Nós não conseguimos perdoar a maioria das vezes. E é por isso que nós estamos próximos à doutrina. Quem é que mais precisa do remédio? O doente. E o que vocês acham que a gente está fazendo aqui? Quem está bem não precisa da doutrina espírita. Precisa? Não, está tudo bem. A pessoa evoluída precisa do tratamento? Não, ela já evoluiu. Não precisa ser espírita. Faz sentido, gente? Então eu gosto de dizer que nós espíritas precisamos desesperadamente da doutrina espírita. Desesperadamente. Somos os mais necessitados. E a gente precisa parar com essa mania de pensar, ai, nossa, alguém tinha que estar nessa palestra. Fulano, meu vizinho, minha irmã, meu não sei quem, precisa estar aqui para ouvir isso. Não, não precisa. Quem precisa é quem está aqui. Inclusive o palestrante. Talvez o maior dos necessitados, porque está com a boca bem perto dos ouvidos, para que não haja risco de não ouvir. Vocês podem até de repente não ouvir, o som não ficou bom, etc. Mas eu não tenho chance. Deve ter algum motivo para isso. Então, quando eu percebo que eu estou doente, eu alcancei um ponto magnífico, porque aumenta a minha possibilidade de cura. Agora, se eu aceito a minha doença, o meu desequilíbrio, a minha mágoa, enfim, e eu olho para o Cristo, olho para a doutrina, eu vejo ali um ferramental magnífico de cura. Um conjunto de medicamentos fantásticos para que eu me cure. E aí eu vou citar o maior das ferramentas, que inclusive serve, Chico, para as reclamações do clima hoje, que é o perdão. O perdão, que a gente pensa que é para o outro. Não,
é sempre para quem o dá. Sempre. Porque às vezes o outro nem sabe que precisa de perdão. O outro nem acha que fez alguma coisa errada. O tempo a gente precisa perdoar, o clima, porque como é possível que faça 22 graus em janeiro no Brasil? Como é possível? Que erro da natureza. Então nós temos que perdoá-lo. Perdoar o tempo, porque ele não é como a gente quer. Então o perdão aparece, e ele é muito desprezado, como uma ferramenta fundamental. A gente tem que perdoar tudo. Tudo, viu, gente? Perdoar o clima, quando a gente perde o ônibus, quando o carro está com o pneu murcho, porque o nosso corpo não é como a gente quer, porque a nossa família não é a ideal, porque eu não tenho dinheiro suficiente, porque a lista é interminável. Tudo que nos perturba precisa ser perdoado. Por isso que tem uma mensagem pelo Chico, claro, que diz assim, que eu perdoe 70 vezes 7 vezes cada ofensa. Olha só, que me venha a perturbar o coração. Então, tudo que perturba o nosso coração pede o remédio do perdão, para que a perturbação vá embora. Então, se eu consigo responder a sua pergunta magnífica, se eu me percebo magoado, eu tenho um trabalho a fazer. E esse trabalho pretende, esse contexto aconteceu porque a vida está me dando a chance de me curar. Porque ninguém vai me curar. Isso é trabalho meu, é individual. Sou eu que vou me curar de tudo que me perturba. Fundamentalmente, usando o perdão dentro da compreensão. Respondi a sua pergunta? Muito bem. Parece que essa garotinha levantou a mão. Você quer me perguntar uma coisa? Essa é a pergunta de uma criança. É assim, a gente sai de viagem, já chegou? Faz uma quadra que saiu, né? Já chegou, pai? Não chegou ainda. Olha, vai demorar só um pouquinho. Tá bom? Mas se você quiser participar, pode participar, tá? Viu como algo a perturba? Sim. E ela está ali, dentro de um contexto de aprendizado, né? Tendo, entre aspas, que esperar o exercício da paciência, né? Veja como a vida é generosa e desde pequenininha, 4, 5 anos, 6 anos, já tem que, felizmente, já tem a oportunidade de ter que aprender sobre a paciência. Nós que vivemos ansiosos pelo próximo instante, temos que perdoar o tempo, porque ele passa numa velocidade diferente do nosso desejo. Que bom que o tempo não está nem aí com o nosso desejo. E passa no tempo que tem que passar. E aí? O que mais? Alguém? Muito bem. Lá atrás também depois, viu, Chico? Por favor. Bom, a minha maior preocupação hoje, sem dúvida, chama-se redes sociais. Redes sociais? É. Tá. Até porque eu fiz uma reflexão sobre isso, né? Eu lembro do Facebook há 10 anos, 2012, e foi uma coisa maravilhosa que a gente conseguia. Por exemplo, eu sou de Santo André, estou em Bauru há 14 anos, a gente começa a encontrar pessoas que eram nossos amigos de 20, 30 anos, você não tinha mais perspectiva. Só que com o tempo, isso foi uma reflexão minha. A alegria de encontrar essas pessoas me trouxe depois uma tristeza muito maior, porque a gente acabou brigando via redes sociais por motivos diversos e a gente acaba perdendo as vivências, né? Então, e outra coisa, por exemplo, né? A rede social, ela, na minha opinião, ela mais
afasta do que aproxima. E quando as informações por exemplo, a sua palestra aqui, se você faz uma palestra, você não é qualquer um que vai vir se preparar para uma palestra, estudar sobre o tema, falar para ter capacidade de falar sobre ele. Só que se você faz essa palestra, de repente, num grupo via Meet, WhatsApp, aquele cara que ele gostou, ele aqui presente, ele não falaria nada com você, porque ele não tem argumento, ele teria que debater com vocês, ele provavelmente não conseguiria. Né? Agora, no meio virtual, ele pode usar argumentos baixos, preconceituosos, que vai encontrar outras pessoas que pensam iguais a ele, não para debater as coisas que você defende, mas simplesmente para atacar. Então, basicamente é isso, né? Eu vejo como a maior preocupação hoje minha, rede social, que afasta pessoas que eu amo e que necessariamente não tinha, e a gente não consegue nos aproximar mais, né? Como lidar com esse monstro que a gente cada vez mais forte do que a gente? A faca que corta o pão também mata. Mas é a mão que corta o pão e que mata. Querendo dizer que não é a rede social. Somos nós que estamos lá. A sua angústia fala de uma decepção, né? Era tão bom, todos nós encontramos muita gente distante e de repente virou um lugar tóxico, né? Talvez a sua decepção, que seja de muitos, seja a decepção de trombar com a realidade de quem é o ser humano. Nós somos assim. Essa é a realidade. O que nós vemos numa situação menos controlada, porque aqui nós estamos controlados por leis sociais, de ética, de etiqueta, né? Cumprimentamos, bom dia, boa tarde, né? Não saímos gritando por aí, né? Ficamos sentados, nos calamos enquanto o outro fala, né? Leis sociais que podemos não cumprir. É da escolha de cada um. Mas aí seríamos ferozmente confrontados e recriminados. Nas redes sociais, a gente se sente mais protegido, né? Essas leis também permanecem, né? Essa etiqueta, né? Essa forma de interação, né? Também permanece, está lá à nossa disposição, mas a gente usa menos. Porque a gente se sente mais protegido para ser o que a gente é. As redes sociais, e veja, eu vou olhar sobre um outro prisma, ela traz um choque de realidade. Ela desilude mesmo. E parece, minha percepção, me corrija, que é essa sua angústia. Me decepcionei, me desiludi. Ninguém gosta de se desiludir. Mas desiludir-se é ótimo, porque se desiludir é sair da ilusão, sair do engano que nós mesmos nos colocamos. Tá certo isso? Então é bom se desiludir, ou alguém quer continuar iludido. Então, isso é algo um pouco estranho dentro da gente. A gente normalmente fala que não gosta de se desiludir. Só que ao mesmo tempo é bom se desiludir. Porque a gente vê o que para de viver num mundo de fantasias sobre aquilo e vê a realidade. E por que isso é importante? Porque com a realidade eu tenho os elementos reais para trabalhar. Enquanto eu não enxergar a rachadura na parede, eu não vou lidar com a rachadura. E a casa pode cair. E talvez e aí é uma proposta, a gente deva olhar para as redes sociais e para outros contextos e falar assim, bem, é assim que é.
Se está aparecendo aí tudo isso, toda essa violência, toda essa... Então, é porque é assim, e é assim. Aqui, frente um ao outro, a gente está sob controle. Sempre foi assim, na verdade. Tanto é que a gente fala assim, desculpa, eu me descontrolei. Não é assim que a gente fala? Gritei, bati, xinguei. Desculpa, eu me descontrolei. Ou seja, eu estava sob controle, eu estava contido. Mas aquilo fervia dentro de mim. Sempre ferveu. E é normal que dentro de casa eu seja mais descontrolado. Não sei se vocês já percebem, né? Para os de fora, a gente é mais comportado que para os de dentro. Gasta-se muita energia sendo controlado. E quando a gente tem uma oportunidade de relaxar, de sermos nós mesmos, a gente tende a aproveitar. No bom sentido, tende a, relaxar você eu mesmo. E aí vou brigar, vou xingar, vou falar o que eu penso, vou te desrespeitar, inclusive. Por quê? Porque tudo isso está falando da minha necessidade de equilíbrio, de autoeducação, de autoconhecimento. E isso que a gente vê nas redes sociais, que certamente é triste de se ver, mas é a realidade que temos. Somos nós, gente. Somos nós, na sua maioria, doentes do coração, doentes da alma, precisando desesperadamente de um caminho e não sabemos qual é, mas o caminho está colocado já. Só existe um caminho. Tanto que Cristo não diz que eu sou um caminho, Ele diz que eu sou o caminho. E a gente tem a liberdade de tentar todos os outros. Será que eu respondi a sua pergunta? A minha sugestão, dentro do contexto do tema de hoje, é: volte-se para si mesmo e aceite a realidade como ela é. Os homens, não estou falando de todos, nunca é todos, é muito ruim a gente generalizar, mas a maioria de nós, e nós vivemos num planeta de provas e de expiação, porque, chutando, 2/3 de nós estamos mais voltados ao mal do que ao bem. 2/3. A cada 3, 2 não está muito interessado no equilíbrio. E aí, se você pegar só você ou só eu, 2/3 de mim talvez não queira o bem. 1/3 quer ficar bem. E é por isso que nós vivemos em conflito íntimo. E é por isso que nós vivemos os dilemas morais. Diante de uma oportunidade, eu trapaceio ou não? Eu vou vender meu carro e não sei o que, está completamente estragado. Eu conto ou não? 2/3 de mim diz não. 1/3 de mim diz, é bom você contar. E aí eu que decido o que eu vou fazer. Isso também é corrupção. Certo? Mas no alerta geral, isso não nos afasta do amor do Pai. O amor do Pai continua nos amando. Mas isso gera mais desequilíbrio dentro de nós, quando optamos, evidentemente, pelo desequilíbrio. Então, a minha resposta sempre será: voltemo-nos para nós. Volte-se para si. O que está acontecendo? Por que está doendo? Nós precisamos dessa investigação. Pois não. Bom dia a todos. A minha pergunta, antes eu queria usar uma passagem de Jesus para poder dar fundamento na pergunta.
diz uma passagem que Jesus, diante dos escribas, fariseus, percebia a maldade dele. E a gente, sendo espírita, a gente sabe que essa maldade ela não é percebida, é sentida através do que vidrava, né, os escribas e fariseus. E Jesus, né, no seu nível de evolução muito distante daquelas pessoas, né, ele discernia muito bem o que sentia. A gente falou de sentimento e associou, né, sentimento à doença. Alguns sentimentos nós relacionamos aqui hoje com doença. A minha pergunta é a seguinte: o que me faz doente é sentir ou reagir de acordo com o que eu sinto? Em se tratando de Jesus, né, Jesus de alguma forma sentia o que todas aquelas pessoas ao redor emanavam, e essa era a verdade das pessoas. Nem tanto a necessidade da cura, nem tanto a necessidade do milagre, mas a verdade dessas pessoas era o que elas emanavam, um sentimento íntimo de cada uma delas. Jesus, percebendo isso, não deixou de fazer o que precisava fazer, curou, né? Acredito que em algumas passagens também cita que Jesus se retirava das multidões e se colocava sozinho em oração, né? Entendo que isso também é necessário por causa de energias que não eram íntimas de Jesus, né? Talvez, né? Eu não sei, eu estou falando por Jesus, mas eu suponho. Então, qual eu queria saber assim, existe algum pecado em sentir quando na verdade eu cheguei por minha conclusão, e eu não sou ninguém que acha que pode concluir, mas como eu vivo dentro de mim, preciso concluir algumas coisas para poder caminhar. Eu cheguei à conclusão que esses sentimentos, né, aqueles que a gente mais abomina, que a gente mais rejeita, raiva, inveja, ciúmes, ira, ódio, né, algumas vontades que a gente tem com relação a outros seres humanos que não compensa e não vale a pena mencionar, mas que também acontecem, isso também é uma maneira de curar. Particularmente eu tenho passado algumas situações na minha vida e acredito muito nisso, né, que a vida ela se encarrega de colocar a gente nos dois lados da moeda. Então, se hoje eu oprimo, um dia eu vou estar na situação do oprimido, porque eu preciso experimentar, seja lá qual a minha missão aqui, né, como um simples ser humano. Se eu oprimir, eu preciso estar na condição do oprimido. E quando eu sinto a opressão, eu sou doente por sentir oprimido e o mal que aquilo faz, ou eu sou doente quando oprimido eu reajo, esquecendo que um dia eu estive na condição de quem oprime? O que me faz doente? Sentir ou reagir de acordo com o sentimento, né? Geralmente o sentimento que a gente se envergonha às vezes até em falar, né? Parece que tornam a gente um pouco menos humano, né? São esses sentimentos que a minha pergunta é essa. Muito legal a forma como você se expressou, muito interessante. Sugiro que depois a gente ouça na gravação com mais atenção. Eu usei a expressão de que nós somos doentes com um objetivo. Com o objetivo de gerar compaixão. Diante do doente, geralmente nasce, na maioria de nós, a compaixão. Porque o outro está doente, o outro está sofrendo. Nós, normalmente, não vemos o sofrimento em quem nos faz mal. Concordam? Em quem nos agride, a gente não enxerga o sofrimento. É uma miopia da nossa parte. Por que Jesus se condói de quem fere? Porque ele enxerga o sofrimento, o inferno que vive dentro de quem fere. Vocês conhecem alguém feliz que fere? Feliz de verdade, óbvio. Que tem mau humor,
Não existe essa pessoa. Se a pessoa está feliz, não pode existir mau humor. Se a pessoa é feliz, de verdade, ela não tem o objetivo de ferir. Porque ela está feliz. Quem é que fere? Quem tem uma dor. Pega a pessoa que está com dor no joelho. Normalmente, ela é mal-humorada. O dia inteiro aquela dor. Não é? A pessoa não fica mais mal-humorada normalmente? Nós não ficamos? A nossa paciência vai lá para o pé? Se é que a gente tem alguma? Né? Qualquer coisinha a gente já... Então, quem fere muito normalmente, quase sempre, fora aqueles que estão no nível de inconsciência brutal. Eu não estou falando desse tipo de pessoa. Aqueles que têm... eu vou colocar dessa forma, que estão muito atrasados e ferem por prazer. Existem essas pessoas também. Estão em tal nível de atraso... Percebam que eu já mudei, não estou usando mais a palavra doente, porque eu estou me explicando por que eu usei a palavra doente. Para que a gente seja estimulado a ter compaixão. Porque eles necessitam de compaixão. Os doentes precisam de mais remédio. Qual que é o maior dos remédios? O amor. Muito bem. Então eu usei essa expressão por causa disso. No fundo, o que nós todos somos? E aí, desculpe, eu vou generalizar de novo. Nós somos ignorantes do amor. Todo o nosso processo evolutivo, lá do nada até o tudo é o desenvolvimento completo de tudo que somos, né? É toda a grandeza que mora dentro de nós, desde a nossa criação, quando ela estiver completamente desenvolvida, e aí a gente vê o Cristo como um bom exemplo disso, lembrando que possivelmente o Cristo ainda está em evolução. O nosso estado fala de um determinado, um bom nível, um grande nível de ignorância sobre o amor. Então, todas as vezes que eu sinto ódio, que eu sinto raiva, esses sentimentos que a gente tem a mania de se envergonhar, a gente se envergonha dele, tanto que a gente não conta muito para ninguém, não gosta que ninguém perceba, mas estão lá, são nossos e também precisam ser encarados de frente. Você sentiu ódio? Senti. Os espíritas podem dizer isso também. Estamos autorizados a dizer isso. Ok? Né? Vão falar que a gente não é espírita, mas tudo bem. Eles falam o que eles quiserem. Né? Mas se o sentimento existe, negá-lo não o faz desaparecer. A nossa raiva, o nosso ódio, esses sentimentos tão naturais, e aí insisto, tão humanos. Humanos. No nosso nível, completamente humanos. Esses sentimentos são nossos. Fazem parte de mim. A gente tem a mania de querer arrancá-los. Não vamos conseguir. E se você arrancar, você já não é mais você. Porque vai faltar uma parte. Nós somos uma unidade. O que nós temos que fazer com ele? Vamos fazer. Nós vamos transformá-los. Na raiz de todo sentimento vergonhoso, entre aspas, existe algo bom. Porque tudo que está dentro de nós foi criado pelo Pai. E o Pai não criaria algo ruim ou imperfeito. Então, o que está por trás do egoísmo? O instinto de conservação que nos protege e que faz milhões de anos a gente usa e nos trouxe até aqui. Não tem nada de errado com o instinto de conservação, mas ele precisa prosseguir, ele precisa evoluir. As pedras vão evoluir, nossos sentimentos também. Então, o instinto de conservação que hoje está em desequilíbrio, e a gente chama ele de egoísmo, nós vamos aprender a usar esse potencial, essa energia, de forma equilibrada. E aí ele não vai ser mais egoísmo. Ele vai se chamar altruísmo. Ele vai se chamar alguma coisa mais próxima do amor, mas ele vai continuar lá. Então, tentando responder a sua última pergunta,
Os nossos sentimentos falam do nível de entendimento ou nível de desenvolvimento que a gente está. Por isso que eles são preciosos e a gente não deve negá-los. Nós, no nível que a gente está, muito possivelmente a maioria de nós não vamos conseguir não sentir mágoa quando nos ofenderem. A maioria de nós, vai ficar magoado. E isso não é um problema. Não é um problema. Porque a mágoa que nasce dentro de nós espontaneamente e incontrolavelmente, ela está nos dizendo de que nós temos um trabalho a fazer ali. Isso é muito importante, por isso não devemos negar. Ali eu estou doente, vamos chamar assim. Ali eu não aprendi algo, sou ignorante nesse ponto. A grande questão é o que eu faço com a mágoa. Esse é o ponto onde a gente costuma errar. Eu pego a mágoa e faço ela crescer. Essa tem sido normalmente as nossas decisões. Eu falo, nossa, eu tinha direito de ser bem tratado, que coisa horrível, lá na loja a moça ou o moço me tratou tão mal, eu sou um consumidor, estou pagando, tinha que ter direito. É assim que a gente faz, né? Que a gente fala. Estou alimentando a mágoa. Não estou aproveitando o exercício. Estou falando que o outro é errado. O outro talvez esteja, problema dele, como eu disse. O meu problema é o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. Isso é problema meu. E quando eu opto por aumentar a mágoa, eu não estou me cuidando. Eu não estou me amando. Eu não estou sendo generoso comigo. Eu não estou cumprindo a lei que diz que eu tenho que amar o outro da mesma forma que eu amo a mim mesmo. E eu não estou amando a mim mesmo, por quê? Porque eu estou aumentando a minha ferida. Eu estou cutucando a ferida que surgiu de repente por conta de um ato do outro que não me interessa mais. Agora, quando eu olho para a minha mágoa e utilizo essa oportunidade para me conhecer, eu estou maravilhosamente aproveitando a oportunidade da vida. E eu me pergunto, mas exatamente por que, Edgar, você está sentindo isso? Diante dessa pergunta, eu nunca posso colocar outra pessoa no meio. Nunca. Porque senão eu erro de novo. E eu caio na armadilha de dizer que alguém me feriu. É uma armadilha. E eu preciso voltar e pensar, eu me feri. Por quê? O que está por trás dessa dor? E aí eu sugiro a técnica dos 5 porquês. Faça 5 porquês encadeados e você vai encontrar a resposta do que de verdade está acontecendo. Edgar, por que você ficou magoado com o que foi dito? E aí não pode ter ninguém nessa história, a não ser eu. Qual que seria a resposta? Porque eu esperava mais de respeito. Ok? A minha expectativa, orgulhosa, é claro. Quem é que disse que eu tenho direito? Quem é que disse? Bem, ok, eu esperava você, não é? Poxa, eu fui tão educado, fiz tudo certinho, não ofendi a pessoa, fui até simpático. Eu recebo dessa forma, que injustiça. Não há injustiças, viu, gente? Mas isso é outra palestra, não dá nem pra gente comentar agora, deixa aí. Tá, e por que então eu vou fazer a segunda porquê. E por que eu esperava? E aí você responde e pergunta por quê de novo, até o 5º. Nada resiste a 5 porquês se você for honesto. Tem que ser honesto, porque é você com você. Nosso tempo acabou. Nós temos bastante material para pensar. A grande questão é, cuidemos daquilo que a gente não sabe, da nossa ignorância. Cuidemos de nós. E nós estaremos ajudando o outro, aquele que nos fere e aquele que nos ama. Aquele que é bom conosco e aquele que quer nos ferir muitas vezes. Cuidemos de nós.
Nós somos aqueles que são esquecidos por nós mesmos. Nós precisamos nos reencontrar. Para isso, eu preciso mudar a forma de encarar as situações da vida e me voltar para mim. Muito obrigado pela participação de vocês, que deixou tudo tão mais legal e tão mais rico. Eu agradeço muito vocês terem contribuído tanto. Muito obrigado. Acabou.